Jim e Pam são provavelmente um dos casais mais famosos da cultura de sitcoms, se não o mais famoso. Quando a gente vê o pessoal falando sobre eles, muita gente fala que gostaria de ter um relacionamento como o deles dois, alguém tão apaixonado por eles quanto o Jim é apaixonado pela Pam, e a primeira vez que eu assisti The Office, eu também pensei desse jeito. Só que recentemente, reassistindo, eu percebi que o Jim, ele não é esse cara tão bonzinho assim, e eu anotei algumas coisas que me fazem pensar que, na verdade, ele é um péssimo parceiro e uma pessoa não muito boa. E a lista é tão grande que eu literalmente precisei anotar tudo para poder trazer aqui para vocês. Então, na análise de hoje, a gente vai ver se o Jim do The Office era tudo isso mesmo. Spoiler, não era. E por que eu acho que ele não era tão bonzinho assim. Se você não me conhece, meu nome é Yasmin, aqui no meu canal eu falo sobre cultura pop, livros e nostalgia. Para poder fazer sentido, a gente vai estar dividindo essa análise em 3 etapas. A primeira vai ser o início do relacionamento deles, a segunda vai ser Karen, que foi um ponto muito importante, e a terceira vai ser ali quando eles já estão juntos, / casamento. Então vamos ao início de tudo. Primeiramente, assim que The Office começa, a gente já tem uma noção de que alguma coisa vai rolar entre eles dois, porque é aquele clássico, a gente vê que tem uma história acontecendo ali, e se eu não me engano, no primeiro ou no segundo episódio, a gente se pega de surpresa descobrindo que a Pam tem um noivo, né? Então já fica aquela coisa meio assim, ué, mas ela tava flertando com o Jim esse tempo todo. Então, a primeira coisa que eu diria que é um pouco problemática nessa história é o fato de que o Jim se apaixonou por alguém que estava comprometido e ele vivia flertando com a Pam e ele só agia como se fosse algo ruim quando o Roy estava ali por perto, o Roy que era o noivo dela na época, né? Então assim, ele tinha noção de que as coisas que ele fazia não eram certas para alguém que estava num relacionamento, mas ele só se ligava assim quando o Roy estava por perto. Eu tenho que dizer que nesse início do relacionamento deles, eu passo muito pano pro Jim, porque ele estava apaixonado, então eu tento justificar as ações dele pelo fato de que ele estava apaixonado, ok? E ele era novinho também, acho que ele tinha tipo 21, 22 anos na época, o personagem. Então, ok, tudo bem, você tem um crush, seu crush está comprometido, fazer o quê, né? A gente não escolhe por quem se apaixona. Mas sabe qual foi a escolha que o Jim fez? Ele não escolheu se apaixonar pela Pam, mas ele escolheu continuar apaixonado por ela. Tem um episódio no barco que eu acredito que seja entre a primeira e a segunda temporada, que eles vão todos lá para um barco e o Jim sai com uma mulher que é, primeiramente, a cópia da Pam, é igualzinha a Pam, a diferença é que a Pam tinha um cabelo mais cacheado e a outra atriz tinha um cabelo mais liso, que é uma atriz bem famosa, inclusive. E aí, quando ele chega lá nesse barco, o Roy meio que pede a Pam em casamento de novo, porque eles viviam numa situação assim, eles eram noivos há milhões de anos, mas nunca se casavam. E aí o Roy, ele vai lá e, tipo, diz que agora vai pra frente e pede a Pam em casamento de novo e tudo mais. E o Jim fica meio devastado, porque uma parte do crush dele era saber que ela estava num relacionamento ruim, né? Então havia uma esperança ali. E aí, quando isso acontece, ele termina com o date que ele estava, que era a mulher igualzinha a Pam, deixa ela sozinha no barco e nota que a mulher não conhecia ninguém além dele, ela estava lá apenas por ele e vai embora. Então, assim, a forma como o Jim trata outras mulheres é uma coisa que me pegou muito quando eu tava reassistindo a série, porque por muito tempo parece que a única mulher que ele poderia tratar bem era a Pam, e isso porque ele estava apaixonado por ela. Então, a forma como ele tratava outras mulheres, que a gente ainda vai voltar nesse ponto em outra parte da análise, é algo que me pegou demais. Seguindo na lista de crimes desse querido. Quando isso acontece, do Roy pedir a Pam em casamento de novo, ela fica muito animada, né? Porque agora finalmente o casamento tá indo pra frente. E aí ela começa a planejar o casamento no horário de trabalho dela. Mas assim, ela é a recepcionista, não é algo que estava empatando ela de trabalhar, só que o Jim fica muito incomodado, então ele vai lá no RH, denuncia que ela está fazendo coisa do casamento no horário de trabalho e, enfim, por pura inveja, por puro ciúme. Isso só mostra que, tipo assim, ele não se preocuparia em estar prejudicando ela se por acaso ela estivesse planejando o casamento com ele. Mas como a felicidade dela estava com outra pessoa, então aqui é um problema. Mas, novamente, nessa parte eu meio que passo pano pra ele. Finalizando a primeira parte da análise, que seria esse início ali do relacionamento deles, tem um episódio que eu acho que é o último da segunda temporada, que é uma noite do cassino. E aí o Jim, mais uma vez, não respeitando o fato de que a Pam está com outra pessoa, vai lá e se declara pra ela. Ela deixa claro pra ele que talvez tenha sido culpa dela, que ele entendeu alguma coisa errado e que ela deve ter feito alguma coisa errada, enfim.
E aí ele chora e tudo mais, ok. Só que aí depois ele vai lá, volta e beija ela, certo? Mesmo ela já tendo deixado claro que ela não queria ficar com ele. Tudo bem que a gente sabe que ela meio que era apaixonada por ele também, mas mais uma vez ele não respeitou ela. Mas ok, ele estava apaixonado, estava lutando pela mulher que ele ama, correto? Não sei. E aqui, fazendo uma das ações mais, assim, maduras, na minha opinião, em relação a ele escolhe trocar de branch, né? Então, ele troca ali qual a empresa que ele tá trabalhando. É a mesma empresa, na verdade, ele só vai para outra filial para poder ficar longe dela, para enfim, seguir em frente, né? Eu não acho que isso foi um problema, tem gente que acha isso muito problemático, mas na minha opinião, foi bem maduro. Eu também não sei se eu conseguiria ficar ali no mesmo ambiente de uma pessoa que me rejeitou e eu era apaixonada. E eu enxergo como uma forma dele de tentar seguir em frente. Então, eu acho que foi um dos melhores pontos dele nesse primeiro arco aqui do relacionamento deles. Mas agora, nós entramos no segundo arco, que é o da Karen. Só uma pausa aqui no meio. Se você gosta de cultura pop, se você tá nesse vídeo, você provavelmente gosta, e você se interessa por inglês, eu também sou professora de inglês, e no dia 6 de junho eu vou estar tendo um evento de Aprenda Inglês com cultura pop. Para participar de graça, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você se inscrever, e não perde, ainda mais se você tem vontade de estudar comigo. Nesse evento você vai receber condições especiais, e também você vai receber em primeira mão as informações sobre o meu curso de Aprenda Inglês com cultura pop. Então, se você gosta de cultura pop e você gosta de inglês, esse evento é pra você. Não esquece de se inscrever, o link vai estar aqui embaixo. Então, agora vamos para a segunda parte dessa análise, particularmente a minha preferida, que é a da Karen. Quando o Jim se muda para essa nova filial, ele conhece um novo interesse amoroso. Parecido com a história com a Pam, que a gente já sabia que aconteceu alguma coisa, com a Karen é exatamente igual. E as coisas até que estavam indo ok, e eles começaram um relacionamento, ele estava tentando seguir em frente, ele não está mais mantendo contato com as pessoas de Scranton, né, que era a filial antiga que ele trabalhava, um homem muito maduro e seguindo em frente, correto? Veremos. Acontece uma situação que eles não podem mais trabalhar naquela filial, a filial vai ser desligada e todo mundo precisa voltar para Scranton, que era a filial antiga que ele trabalhava, que é a filial onde a Pam ainda trabalha. Então agora ele vai voltar para Scranton, mas namorando a Karen. Aqui entra outro ponto que eu vou precisar defender o Jim, que muita gente fala que ele fez a Karen se mudar por conta dele, mas não é verdade. No fim do dia era o trabalho dela e ela se mudou porque a empresa que ela estava trabalhando fechou a filial dela e ela poderia ou não ter mais um emprego ou se mudar para aquela outra filial. E ela escolheu a outra filial. Então assim, eu não acho que é culpa dele ela ter se mudado para ir morar lá em Scranton com ele, mas é culpa dele que ele não contou para ela em nenhum momento que ele tinha um passado com alguém de lá, e aí ela precisou começar a pegar umas coisas no ar. E tem uma situação que, quando eles se mudaram, a Karen diz que tentou alugar um apartamento, tipo, 2 ruas depois do apartamento do Jim, e ele disse que não ia querer porque ia parecer que eles moravam juntos, sendo que ela não conhecia ninguém na cidade e ela literalmente ia morar 2 ruas longe dele. Olha que delícia o seu namorado falar pra você que não quer que você more 2 ruas de distância da casa dele. Que homem incrível, meus amores. Assim que eles chegam, eles descobrem que a Pam, na verdade, não se casou. Então, depois que o Jim beijou ela cancelou ali o casamento, mas eles não se falavam mais, né? E agora ela e o Roy estão separados, mas o Jim está com outra pessoa. E aí vai se desenvolvendo e tudo mais, e a Pam volta com o Roy, então eles estão namorando agora de novo, eles estavam noivos, aí voltaram a namorar, e ela diz pro Roy que o motivo pelo qual ela terminou o casamento foi porque o Jim beijou ela. E aí o Roy vai lá e tenta bater no Jim e tudo mais. E é quando as coisas começam a, tipo, dar um clique ali pra Karen. Mas ela só descobre de verdade quando a Phyllis conta pra ela que, tipo assim, que ficou muito feliz que o Jim tava lá com outra pessoa e tudo mais, porque achou que ele nunca ia parar de gostar da Pam. E ela ficou tipo assim... eu meio que não sabia. E aí ela vai confrontar o Jim em relação a isso, sendo que ela já tinha confrontado o Jim em relação a essa situação e ele tinha omitido/mentido pra ela, o que pra mim é outra questão também. O Jim, ele mente bastante. Ele mente/omite várias coisas. No próprio relacionamento dele, mas no geral na vida dele, ele é uma pessoa bastante mentirosa. Então eu não sei se eu gostaria de ter alguém que mente com tanta facilidade assim perto de mim. Quando confrontado sobre essa situação com a Pam, né, de verdade assim, ele diz pra Karen que ainda tem sentimentos pela Pam, e na minha opinião, esse era o momento que a Karen deveria ter largado ele, assim. Mas eu entendo que ela gostava dele e ela tava tentando fazer o relacionamento dar certo, e ele estava no relacionamento com ela, então, em teoria, era pra
enfim, as coisas darem certo pra eles dois, mas ele ainda estava apaixonado e ele claramente agia como alguém que não via futuro no relacionamento dele com a Karen. Depois dessa situação toda, tem um episódio que eles vão lá pra praia e nesse episódio da praia, a Pam meio que se declara indiretamente pro Jim, dizendo que terminou o casamento dela por conta dele e que agora eles nem se falavam mais e que isso era uma droga e tudo mais. E o Jim vai lá e se defende e defende a namorada dele. Claro que não, gente. É do Jim que a gente tá falando. Ele só fica calado enquanto a coitada da Karen tá sendo meio humilhada lá. Inclusive, pra mim, uma das melhores cenas de The Office inteiro é quando a Karen fala Pam is kind of a bitch. Pam is kind of a bitch. Que é tipo assim, a Pam é meio que uma desgraçada, né? E realmente, nesse momento, ela foi. Nessa hora, a gente até pode pensar que ela e o Jim meio que se merecem, assim, porque os dois, eles não, tipo, eles meio que machucam pessoas ao redor dele por conta desse relacionamento deles dois, né? Que não vai pra frente, nem pra trás, mas no fim eles ficam juntos, então assim, meio que deu certo pra eles, that's alright. Por fim, o término da Karen e do Jim acontece quando os dois vão pra Nova York tentar a mesma vaga, né? Que é uma vaga de chefia, assim, maior. E a Karen vai e fala pro Jim que independente de qual dos dois conseguisse essa vaga, eles não poderiam ficar em Scranton, porque eles não teriam futuro lá. E ele meio que concorda assim com ela, mas enquanto ela tá lá na entrevista, ele percebe que na verdade ele ama a Pam, deixa a Karen lá sozinha em Nova York, volta pra Scranton e a coitada recebe a notícia do término assim. Ele nem teve coragem de terminar com ela na cara dela, entendeu? Ele deixa ela sozinha em Nova York e provavelmente os dois estavam dirigindo juntos, então tipo assim, fica aqui sozinha que eu vou ali atrás de outro, tá bom? E aliás, a gente terminou nosso namoro, mas eu não vou contar isso na sua cara porque você não merece saber, eu vou dar um jeito de você descobrir quando eu não estiver mais aqui. Depois disso, a Karen volta, diz que independente deles não estarem mais juntos, ela vai continuar trabalhando lá, porque ela é profissional e tudo mais, mas aí no dia seguinte ela vai embora, mas assim, eu não posso culpar essa mulher porque ela passou o pão que o diabo amassou na mão desse homem e ela não merecia isso em nenhum momento. Agora vamos para a nossa terceira parte da análise, que é juntos/casados, né? Então eles finalmente ficam juntos agora, eventualmente eles se casam também e provavelmente o Jim agora é uma pessoa super madura, correto? I don't think so. Vamos ver aqui. Sendo muito honesta, eu acho que essa é a melhor parte, assim, do Jim como pessoa, é quando ele tá com a Pam, finalmente. Ele apoia a carreira dela de artista e tudo mais, ela vai morar longe e ele diz que não tem problema, tipo, ela reprova lá. Tem gente que diz que ela não reprovou, que ela só voltou porque ela achava que se ela ficasse lá, ela e o Jim não teriam mais um futuro do relacionamento deles. Então, ok, mas a gente não tem isso na série. O que a gente entende é que ela reprovou e que ela voltou porque ela queria ficar com o Jim. E é isso. Eu acho essa parte muito tranquila, porque depois que eles ficam juntos, meio que dá uma acalmada, sabe? A série meio que não trata mais isso como a coisa mais importante que precisa ser resolvida. E eu particularmente gosto dessa calmaria. A gente tem ali pequenos cortes do relacionamento deles, vendo como é que eles estão vivendo e tudo mais. O Jim pede ela em casamento, enquanto ela estava morando fora para fazer a faculdade dela e tudo. Eventualmente eles se casam, aí ela engravida. Aí entra uma questão que é um pouco controversa. O Jim compra uma casa para eles dois e ele compra essa casa como um presente para ela, porque era a casa antiga dos pais dela, ou dos pais dele, se eu não me engano, um dos dois assim. Só que é uma compra gigantesca e ele não consulta ela. Eu entendo que é um presente, mas assim, eu acho que eu gostaria de ser avisada que o meu futuro marido está fazendo uma conta de provavelmente, assim, alguns milhares de dólares, né? Mas ok, é um presente, eu não vou problematizar muito em cima disso, mas já problematizando. Depois que eles se casam, eles passam um tempo assim, tranquilos, né, bem e tudo mais. O Jim ainda é muito infantil, porque fica fazendo pegadinhas com o Dwight e tudo mais, mas ok, sempre desde o início da série ele foi assim. A grande questão pra mim é lá no finalzinho, quando ele decide que vai mudar de carreira e ele conversa com a Pam sobre isso. Ela não apoia a forma que ele decide, porque ia envolver um investimento muito grande, ele ia precisar sair de casa e tudo mais. Neste exato momento na história, eles têm 2 filhos, certo? Então, assim, eu não acho que ela estava errada, mas ele vai e faz mesmo assim. Ele mora um tempo longe dela e ela fica lá, né, com os filhos deles em Scranton. Ele perde alguns momentos da filha deles, porque ele
tava longe e tudo mais, e a Pam não era muito boa com celular, então ela não conseguia gravar direito. Eles brigavam muito por conta disso, sendo que ele decidiu ir embora, mesmo ela dizendo que achava que não era a melhor explicação pra fazer aquilo, né? Os roteiristas queriam que o ator lá do Jim traísse a Pam, mas ele se recusou a fazer isso, então a gente ainda tem um plot mais idiota ainda de traição, e a Pam deveria terminar a série com um cara, porque eles fazem como se fosse um documentário fake, né? E aí era pra Pam terminar a série com um desses produtores de documentário, que tava conversando muito com ela e tudo mais. Você passou a série inteira querendo que eu gostasse desses dois. Aí no final da série você quer que eles se separem. Então os atores meio que se recusaram. E aí eles terminaram juntos e tudo mais. E aí com isso a gente pode chegar à nossa conclusão da análise. Não preciso mais do computador para ver a grande lista de defeitos de Jim Hopper. Eu acho que no geral eu entendo quando as pessoas falam que gostariam de ter o Jim da sua Pam. Porque querendo ou não ele fez grandes gestos ali por ela. Ele esperou por ela também em vários momentos, mas eu acho assim, ele é um cara muito complicado no sentido de que ele é bastante egocêntrico, a gente consegue perceber isso nos outros relacionamentos dele na série também. Tem muito essa questão da mentira e da omissão. Quando o Michael começa a namorar com a mãe da Pam, por exemplo, ele meio que omite assim dela e tal. Era pra proteger ela e tudo, mas meio que não era uma escolha dele também. Então eu não gostaria de estar com uma pessoa que mitomaníaca, que tá mentindo o tempo todo, entendeu? E ele tratou a Karen muito mal. A outra menina do início da série que ele saiu com ela, ele também foi, assim, um otário com ela. Então eu acho que pra eles dois ficarem juntos, muitas coisas ruins aconteceram, mas no fim meio que deu tudo certo assim. Mas eu não gostaria de ter uma pessoa como ele na minha vida. Agora eu deixo nas suas mãos, né? Se você concorda comigo, se você acha que talvez ele não seja tudo isso que o pessoal fala que ele é, ou se você adoraria ter um Jim Hopper na sua vida. Eu quero que você me diga o que é que você achou do vídeo, quais outras análises você gostaria que eu fizesse também. Se você gostou, curta, dê um hype nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhum outro vídeo. E não perde esse vídeo aqui, onde eu analisei as meninas malvadas. E eu digo pra você que elas não são tão malvadas assim. Que eu não acho que elas são as vilãs da história, não. Eu acho que elas estavam certas, na verdade. Não se esquece de se inscrever no meu evento de inglês com cultura pop. Esse é o meu @ do Instagram, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como professora, Teacher Yasmin Moura. E eu vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!